Se você precisa iniciar na área de edição de vídeo e produção no geral, eu quero falar um pouco sobre qual programa você deve começar. E esse vídeo vai ser um vídeo bem interessante para quem está querendo começar nessa área. Eu quero dizer que eu trabalho com edição de vídeo já faz mais de 10 anos. Eu faço grana com isso, né? Dá para mim viver, dá para mim me manter e ainda dá para ter algumas regalias bem legais. Basicamente, o que eu quero falar nesse vídeo é sobre qual programa você deve começar. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso a um computador, tá? Não tem acesso aos melhores computadores, então eu quero abrir um pouco a sua mente e também quero falar um pouco sobre esses programas e um pouco da minha experiência, né? A gente começa falando sobre a questão de equipamento. Tudo bem, eu tenho um computador muito bom, tenho um celular também muito bom, um iPhone, eu tenho um MacBook, onde eu faço edições de vídeo, mas eu não comecei assim. E quando eu comecei, eu tinha um equipamento de edição bem mais complicado, vamos dizer. Era um notebook muito simples, depois eu passei para um computador, né? E depois eu montei outro computador. De qualquer forma, gente, o que eu entendi é que no começo você tem que fazer com o material que você tem. Primeira coisa que eu quero dizer. No começo você tem que começar eh, focando em como pegar trabalhos. Tu concorda comigo que é mais interessante você gastar a sua energia, ou o seu tempo, ou a sua expertise fazendo um curso sobre como, adquirir clientes, do que um curso sobre, melhores equipamentos ou usar os equipamentos mais tops e os programas mais tops de edição de vídeo. Porque se você não tiver cliente, você não consegue sair do zero. Não adianta nada você ter um computador gigantesco, maravilhoso, de alta potência e tudo mais, e gastar um dinheirão com isso, ou ter um celular incrível, que faz muita coisa e que tem uma potência muito grande, e você não ter clientes. Então é muito importante você focar mais nessa área primeiro do que no que você, essencialmente, qual programa, qual computador ou celular você vai usar. Dito isso, eu quero que você entenda que você tem que começar com o equipamento que você tem. E hoje em dia é muito diferente da época que eu comecei. Quando eu comecei, você precisava ter acesso a um computador muito bom para você ter acesso ao Premiere. Premiere é um aplicativo, um programa, né, da Adobe, que é um dos maiores programas de edição de vídeo, era o melhor, era o mais profissional da época e era o que eu queria aprender, né? Então eu fiz umas gambiarras, melhorei um pouquinho meu computador para eu conseguir ter acesso a ele. Hoje em dia as coisas são bem diferentes. Hoje em dia a gente tem as nuvens que nos ajudam, né? Não essas nuvens, inclusive nem tá com nuvem aqui. As nuvens, dados, né? Ou seja, hoje em dia você pode usar um computador muito leve e você usar aquela edição pesada, fazer aquela edição bem pesada com After Effects, com um monte de coisa, rodando dentro de um outro computador. Tem várias maneiras de você fazer isso. Mas eu vou facilitar ainda mais a sua vida. CapCut. O CapCut, ele tem algumas funções que ele pode fazer isso. Como, por exemplo, o CapCut Web, né? Então imagina o seguinte, você tem um CapCut para celular, você tem um CapCut para computador e você tem um CapCut Web que funciona dentro da internet, né? Do browser mesmo do Google Chrome. Então você pode entrar no Google Chrome, entrar no CapCut e usar o CapCut Web, e ele funciona muito bem, né? Então você está basicamente rodando nas nuvens aquela edição. E você pode também usar o CapCut dentro do seu celular, que também vai funcionar perfeitamente, ou dentro de um computador muito simples. Por quê? Porque o CapCut, inclusive, se você tiver sem internet, o CapCut ele não funciona direito. Porque o que ele faz secretamente, ele pega os seus arquivos, ele baixa os seus arquivos e você meio que edita dentro de outras máquinas. Quem dera eu tivesse acesso a isso quando eu comecei na edição de vídeo, né? Quem dera eu. E você tem acesso, porque hoje em dia os programas de computador eles estão muito mais assim, eles estão usando muito essa função. Então, você pode ter um computador muito simples e você consegue fazer edições muito legais. Você pode ter um celular simples e você consegue fazer edições muito legais. Então, assim, qual programa você deve, você sugere, eu sugiro que você comece na edição de vídeo. Qual que é o melhor programa para eu começar? Qual é o melhor programa para
para começar a pegar alguns clientes e já fazer algumas coisas. CapCut, ele é gratuito, ele tem, claro, uma versão que é paga nele, e futuramente eu quero fazer um vídeo explicando como eu pago R$ 15 no CapCut por mês, e que custa R$ 60 eu pago 15. E ele tem uma versão gratuita, ele funciona dessa maneira como eu tô te falando, que ele vai meio que você vai usar uma máquina muito mais poderosa que a sua na hora de editar o vídeo, né. E ele também é mais simples de você mexer, ele é simples de usar, fácil de você entender, e eu acho que é o melhor programa para você que está começando na parte de edição de vídeo. Olha, eu vou separar um momento aqui para eu falar para você, ou que se você quiser saber outras dicas de edição de vídeo, dicas de como eu faço de 3 a 5 mil reais por mês, como você pode fazer de 3 a 5 mil reais por mês com edição de vídeo e produção e no geral, eu tenho um grupo lá no meu Telegram, um grupo no Telegram na qual eu falo abertamente sobre os meus clientes, falo abertamente sobre o que eu estou fazendo, falo abertamente sobre como funciona a edição de vídeo, coisas que eu não consigo falar aqui no YouTube, porque você sabe que qualquer coisa o YouTube já tira o alcance, já bane os vídeos e tudo mais. Então lá eu posso falar mais abertamente de valores e tudo mais. Se você quer ter acesso a esse grupo, bom, o link tá aí na descrição. Também separei aqui um outro vídeo que vai aparecer aqui em algum lugar para você ver, que é um vídeo onde eu explico um pouco melhor sobre como funciona o meu trabalho, quais são as coisas que eu trabalho. Eu trabalho com edição de vídeo e tudo mais, eu explico mais alguns detalhes e eu acho que seria interessante você clicar. Tudo bem? Vejo você no próximo vídeo.